Bom dia, fofinhos. Ao pessoal que está acompanhando aqui comigo ao vivaço, o pessoal que vai acompanhar depois pelo YouTube. Hoje é a nossa aula de revisão para a nossa AV3. Nós vamos falar de regência nominal e vamos falar de orações subordinadas substantivas completivas nominais, tá ok? A gente já tinha trabalhado isso na semana passada, né? Finalizamos na semana passada a parte teórica, né? Eu mostrei alguns exemplos, mandei os slides, e hoje a gente vai resolver esses exercícios aqui a título de revisão, tá ok? Vou tentar não me alongar muito, para dar tempo da gente resolver o máximo de exercícios possíveis, e aí vocês terem tempo de tirar as dúvidas que apareceram no processo de resolução, beleza? Então vamos nós. Essa primeira questão, né, era relacionada, a primeira imagem aí, era relacionada às primeiras 3 questões. Vou fazer a leitura rápida aqui desse texto, e aí a gente parte para as questões em si, beleza? Qualquer dúvida, a gente já sabe, né? Perguntem aí no chat. Qualquer interrupção, podem fazer a pergunta aí que eu estou fazendo a leitura aqui. Rodolfo, pode entregar depois da aula? Se tu se refere à atividade, pode. Vocês têm o prazo até às 11 horas, se eu não me engano, né? Para dar aquele pontinho de misericórdia. Então, vamos lá. Então, nossas estradas são mais verdes que as dos vizinhos. E aí você tem uma série de imagens aqui, né? Como o próprio nome diz, são estradas, né? Você tem um texto aqui no canto inferior direito. O grupo Eco-Rodovias é o primeiro grupo de concessões rodoviárias do Brasil a compensar 100% de suas emissões de gases de efeito estufa, emitidos direta e indiretamente. Somos responsáveis por uma das primeiras e maior obra do Brasil com asfalto de pneu reciclado, minimizando ao máximo o impacto no meio ambiente. Nosso compromisso com sustentabilidade vai além, através da conquista do selo Amigos do Clima, que atesta nosso objetivo e atitudes para continuar ajudando o Brasil a chegar ao futuro de maneira mais sustentável. Júlia, tu tá falando do que, coração? Vamos nós. Aqui você tem as empresas, né, do cartaz. E aqui embaixo você tem a referência, né? Já falei isso aqui em outras situações. Eu já falei disso aqui em outras situações. Sempre faça a leitura das referências para você tentar compreender ao máximo o contexto, né, de publicação de um determinado texto, tá bom? Provavelmente aqui é um cartaz, né, uma campanha publicitária da empresa, e aí nós vamos para as questões. O título do anúncio faz intertextualidade com um ditado popular. Que ditado é esse? Qual é o seu sentido? Essas questões que não estão tão diretamente relacionadas ao nosso tópico, eu vou responder rapidamente para vocês, tá? Aí é mais para uma questão de conferência. Então, olha, nossas estradas são mais verdes que as do vizinho. Isso aqui é um dito popular que, na verdade, nem é tão comum aqui, porque a gente nem tem tanto gramado assim em casa, né? Mas o ditado seria: a grama do vizinho é sempre mais verde, tá? Tem variações, né? Mas a essência é essa daí. No anúncio houve uma inversão no ditado e em seu sentido. Veja só, explica essa afirmação. Ele diz assim, ó: nossas estradas são mais verdes que a do vizinho. O que é que acontece? Hoje em dia, meio-dia não, Vitória, meia-noite. 11h59 da noite. Então, olha só. Essa expressão aqui, ela pega um dito popular, né? E faz essa inversão. E aqui ela introduz um conceito que vocês precisam compreender, né? Vocês já vivem nessa época em que a preservação ambiental realmente faz parte da nossa vida, né? O discurso, de uma maneira geral, agora é uma preocupação, apesar de que, para ser muito honesto, fica só no discurso, né? Mas tem muita gente aí fazendo o possível para tentar preservar o máximo que a gente pode, né? Tem inclusive um movimento aí no país pressionando o governo federal a tomar medidas para diminuir ou pelo menos minimizar os efeitos do desmatamento na Amazônia, né? Tem uma série de empresários aí pressionando o governo, com preocupações que eu confesso
não entender ou não conseguir enxergar, mas estão fazendo essa campanha aí. Então, assim, essa ideia desse verde, tá? Ela, quando ele fala em inversão, é no sentido de você extrai ela do contexto, né, ampliando o seu significado. Então, quando a gente diz assim que a grama do vizinho é sempre mais verde, o dito popular quer dizer o seguinte, que sempre a gente acha que tem alguém mais feliz do que a gente, ou está melhor do que a gente, certo? E o verde, no contexto do ditado, é no sentido do verde da cor mesmo, tá? Nesse contexto aqui da propaganda, esse mais verdes aqui, ele vai para ele vai ter o seu sentido ampliado. Por quê? Porque hoje em dia a gente usa a ideia do verde relacionada à ideia da vegetação, mas muito mais relacionada à ideia da preservação ambiental. Então, a pergunta lá é assim, olha, no anúncio houve uma inversão no ditado e em seu sentido. Explica essa afirmação. A inversão no ditado e em seu sentido, a inversão de sentido numa construção geral ele primeiro descontextualizou o ditado, né? Agora ele não se refere mais ao gramado em si ou à possibilidade de uma pessoa ser sempre insatisfeita com a vida, que é o propósito do ditado, mas também a ideia de sentido. Então, como é que eu responderia essa pergunta aqui? Deixa eu colocar aqui. A palavra verde no cartaz refere-se a preservação ambiental, certo? Acabei esquecendo. Sim. Então, uma vez colocada no ditado, uma vez colocado no ditado, passa a ter um sentido ampliado também. Estará fazendo menção à preservação ambiental rodovias. Beleza? A atividade que eu estou corrigindo agora, Ian. Fofos, tranquilo em relação a essa daqui? Dá para compreender, né? Vamos nós aqui para a gente ver se a gente chega nas questões que são mais específicas, né, da nossa revisão. Terceira questão. No texto verbal há nomes, substantivos e adjetivos com sentido incompleto, que por isso precisam de complemento, né, que é basicamente a ideia da regência nominal que a gente tanto tem falado. Releia o texto e identifique o complemento dos nomes a seguir. Então, emissões. Cadê? Vamos aqui, né? Eu não sei se dá para eu marcar. Não, não dá não. Não dá para eu marcar aqui, não. Cadê emissões? Aqui, ó. Emissões, né? O que emite, emite algo, né? Lembrem que eu falei dessa questão da regência nominal, de normalmente essas palavras virem de verbos transitivos. Então, emissões vem do verbo emitir. E quem emite, emite algo, tá? Nesse contexto aqui, emissão de alguma coisa. Então, nesse caso aqui, olha, para emissões, nós temos emissões de gases. Tranquilo? Deixa eu ampliar um pouquinho mais. A outra palavra era responsáveis. Emitidos diretamente. Somos responsáveis por alguma coisa. Pelo quê? Por
por uma das primeiras e maior obra do Brasil, né? Rodolfo, tudo isso. Por uma das primeiras e maior obra do Brasil. Beleza? Compromisso. Nosso compromisso com algo, né? Fofos, eu estou fazendo a correção aqui, mas é importante vocês lembrarem o seguinte. Essa parte de regência, necessariamente, ela está relacionada à questão dos complementos nominais e, consequentemente, às orações subordinadas, substantivos, completivos nominais. E, nesse contexto, nós sempre vamos conseguir perceber que o termo regente, para que ele se ligue ao seu termo regido, né, no caso, o termo que precisa da complementação se liga ao seu complemento, ele vai fazer uso de uma preposição, né, sempre tem esse conectivo, ou conector, como você quiser chamar, fazendo essa ponte, fazendo essa ligação, tá? E ele é necessário. Eu não tenho como dizer compromissos à sustentabilidade. Sem essa preposição aqui, a construção, do ponto de vista sintático, fica incompleta, e até a semântica também fica prejudicada, beleza? Então, compromisso com a sustentabilidade. Vou botar mais aqui na frente. E, por fim, conquista. Conquista. E valendo através da conquista do selo Amigos do Clima. Do selo Amigos do Clima. Show, fofos? Tranquilo até aí, de boa? Sim, não? O Gabriel tá ok? Tem uma galera hoje, né? Resolveram acordar cedo para ver a revisão. Que bom. Vamos nós. Quarta questão. Complete os espaços com a preposição ou a contração adequada. Então, vamos lá. O prefeito foi favorável à construção da estrada. Fofuras, vamos lembrar do seguinte. Em algumas situações de regência, o que é que nós temos? Uma preposição seguida de um artigo, não é assim? Especificamente a preposição a seguida do artigo a. Porque quem é favorável a alguma coisa. Construção enquanto substantivo feminino permite ser definido por um artigo. Nesse caso aqui, o artigo definido a. Então, eu teria aqui a preposição mais o artigo. Por óbvio, né, por várias vezes discutido, nós sabemos que nós não utilizamos uma construção como essa na língua portuguesa. Né? Nós fazemos a construção aqui de uma única figura de sintaxe, que é a crase. Tá certo? Portanto, não é acraseado, pelo amor de Cristo. Então, aqui nós temos uma crase em razão de haver a necessidade de fazermos a contração da preposição a com o artigo a que acompanha o substantivo construção. Tá certo? Os brasileiros têm devoção à Nossa Senhora, que é uma das formas que a gente utiliza, né? Que é bem simples, bem comum. Só que eu também poderia usar a preposição por. Tá? Você poderia fazer essa construção aqui, que desse ponto de vista aqui não tem problema nenhum, tá certo? Rodolfo, sempre vai caber mais de uma preposição, ou tem uma preposição específica, sempre vai depender, na verdade, da palavra, tá? Do termo regente que você está levando em consideração, beleza? Vamos nós aqui. Sua capacidade de me irritar é impressionante. Essa daqui é bem clara, né? De me irritar. Eu não sei por que fica de cor diferente, mas tudo bem. De me irritar é impressionante. Hoje ainda há muitas construções perto dos rios. Ok? Mônica sentia desprezo. Aí aqui nós podemos usar por convenções sociais, num sentido mais genérico. Ou então, se você quiser ser um pouco mais específico, você pode usar o pelas. Rodolfo, não entendi. Por que eu posso usar o pelas se eu quiser ser mais específico? Porque lembre que o pelas aqui seria, né? Seria não, Deixa eu só subir aqui para mostrar.
O pelas, ele representa a contração da preposição P mais o artigo a. E lembrem que os artigos, né, e especificamente os artigos definidos, eles têm essa característica de conseguir especificar melhor o substantivo ao qual eles se referem. Então, nesse caso, o pelas dá uma ideia de que ele está se referindo a convenções sociais um pouco mais específicas, tá? Enquanto quando você está fazendo uso aqui do por, você percebe um certo grau de generalidade, né, no sentido de que quais convenções sociais, especificamente? Todas elas. Né, ele não é tão específico. Aqui, talvez, se eu perguntasse para o meu interlocutor, ele pudesse me dizer, por exemplo, tem que usar paletó, tem que usar gravata, coisas nesse sentido, tá? Então, essa expressão aqui, apesar das duas fazerem a função do conectivo aqui, elas estabelecerem essa ponte entre o termo regido e o termo regente, mas essa daqui tem um caráter mais específico e essa daqui tem um caráter mais geral, tá bom? Mônica sentia desprezo por ou pelas convenções sociais e era adepta de algo, tá? Então, adepta de vida alternativa, né? Cuidado, que vida é um substantivo feminino e também admite o artigo a. Então, ficaria de mais a. A gente sabe que não a construção não é dessa forma na língua portuguesa, né? Então, a gente usa apenas a preposição, a contração prepositiva da, tá ok? Na letra F, nossos alunos estão carentes, educação melhor de qualidade. Como é que ficaria esse daqui? Olha, quem está carente de algo. Rodolfo, não poderia colocar por não? Esse é um erro muito comum, mas não caberia. Oi, Julinha, qual que está diferente? A letra F? A E? A E está como, então? Coloquem aí no chat para eu ver, por favor. Adepta. É porque eu acho que... tá comendo aqui. Porque como eu aproximei aqui, foi mal. É a mesma questão. É porque eu tinha aproximado, tinha dado zoom aqui, aí ele tinha comido parte da questão. My bad. Sorry. Um modo de vida alternativo ou um modelo de vida alternativo, mas dar no mesmo, né? A mesma pode ser não ser a mesma construção, mas a ideia é a mesma, tá? Não interfere não na nossa construção aqui. Foi mouse. Vamos lá. Por causa de sua desobediência, vamos lembrar que quem desobedece a algo. Nesse caso fica a mesma coisa. Fica a mesma coisa. Porque nesse caso é um modo de vida, né? Adepta a. Tá, desculpa, gente, foi mal. É porque realmente eu fiz a construção usando aqui um modo, né? De um modo, desculpa. Eu estava fazendo uso aqui considerando que só tinha vida, até eu errei, desculpa. Nesse caso, como você já tem um artigo aqui, não dá para fazer dum, né? Pelo amor de Deus, também não vão me matar do coração, tá? Essa construção aqui, ela é coloquial, tá? Você coloca no papel, se você coloca no seu texto, daqui a alguns anos, né? Lembre-se de atravessar a rua quando me encontrar, tá bom? Nós estamos na mesma calçada e você lembra que você escreveu dum em o seu texto, aí você pula para a calçada do lado, tá bom? Foi mal, Larissa. Então, vamos lá. Onde é que eu estava? Sim. Então, por causa da desobediência a regulamentos, fomos todos prejudicados. Cuidado que regulamentos também admite o uso de artigo, né? Então, você vai dizer a mais os, né? Vai ficar aos. Não vai ficar aos, vai ficar aos. Tá ok? Estou em dúvida. Estou em dúvida. Vamos lá. Quem tem dúvida sobre algo. Tá certo até aqui? Quem tem dúvida sobre algo. Só que nós também usamos
em algo. Eu estou em dúvida em tal questão, por exemplo, né? Não tem nada não, eu vou lembrando dessas coisas quando eu estou corrigindo as provas. Estou brincando. Então, olha só, estou com dúvida sobre ou em questões, tá? Tanto a preposição sobre como a preposição em funcionam nesse caso aqui, tá bom? Não tem diferença não. Estou com medo, quem tem medo de algo. Só que lembre que aqui você tem consequências. Então, seria de as consequências. Óbvio, nós não pronunciamos, nós não fazemos dessa forma, nós fazemos a contração da preposição com o artigo. Eu também estou brincando, Larissa. Então, vamos nós. E a letra J, continuava ansioso. Quem está ansioso para algo ou por algo, tá? Então, para chegar ao destino quanto antes ou por chegar ao destino quanto antes. Rodolfo, ansioso por alguma coisa, ansioso por chegar ao destino quanto antes é meio estranho. É porque talvez essa forma aqui você encontre com mais frequência na modalidade escrita da língua, né? Na modalidade oral, nós damos preferência ao para. Mas as duas formas são corretas, tá bom? A letra H, estou com dúvida. Quem tem dúvida sobre alguma coisa ou tem dúvida em algo, certo? Então, as duas formas são corretas. Então, você tanto pode dizer, estou com dúvida sobre questões, que na verdade aqui ainda teriam algumas, né? Acho que na postura de vocês tem algumas, que eu acho que eu comi aqui na hora de... deixa eu só editar aqui. Algumas questões. Está com dúvida em algumas questões ou sobre algumas questões, ou sobre algumas questões. Então, dessa forma aqui, né, é só uma questão de você escolher. As duas fazem sentido da mesma forma, tá? Porque, na verdade, quando eu faço a edição do arquivo aqui, às vezes pode ser que eu acabe comendo uma palavra ou outra, tá? Então, vamos nós. E aqui eu vou pegar os exemplos que o material cita, tá? Para você. E aí vocês podem já copiar, porque, na verdade, é mais uma como é que eu posso dizer, uma boa prática, né, de uso da língua. Então, aqui a questão dizia assim, olha, pesquise um nome que reja, Rodolfo, reja, tá? É estranho, mas existe. Cada preposição listada e elabore uma frase. Não utilize os exemplos mencionados neste material, né? Então, eu vou colocar os exemplos aqui, o ideal seria que vocês me dissessem os exemplos que vocês colocaram, né? Mas eu vou colocar os exemplos que o material pede aqui para a gente seguir, que eu acredito que fica mais fácil para vocês também acompanharem aí, tá? Então, olha, ele correto em tudo que faz. Então, preste atenção, quem é correto em algo, tá? É nesse sentido. Ele teve uma inspiração para compor uma peça teatral. Inspiração para algo, tá? Preposição com. O ritmo do samba tem parentesco com a música africana. Parentesco com alguma coisa, tá? E na letra E, há necessidade de reconciliação entre eles. Reconciliação entre alguém, né? Porque a ideia de reconciliação parte do princípio que você está reconciliando duas pessoas, né? Ou duas pessoas estão se reconciliando. Fofos, até aqui, de boas, tranquilo, favorável. Posso continuar? Ok? Então vamos nós, né? Então vamos lá. Página...
E completiva nominal, página 32, não é isso? Então vamos nós aqui. Não, era completiva nominal, é substantiva completiva nominal, né? Peraí. Tá certo. Então vamos lá, página 32. Então, nos períodos a seguir, transforme o termo destacado em oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Por exemplo, sou favorável à sua vinda, sou favorável a que você venha. Deixa eu dar o zoom aqui, né? Eu sei que vocês estão ceguetas por conta do uso excessivo do celular na pandemia, trancado em casa o dia todo, vendo K-pop. K-pop é vida, né? De alguém, eu acho. Enfim, a torcida tinha confiança na vitória do time. Então, como é que você poderia colocar aqui, né? Lembrando, nós estamos falando aqui de uma construção de uma oração, né? Tá bom, Julinha. Nós temos aqui uma construção de um período simples e vamos passar para um período composto. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, nós precisamos de mais um verbo, né? Sim? Nós precisamos de mais uma forma verbal flexionada aqui, porque senão você vai se manter em um período simples, tá? Segunda coisa, como eu estou fazendo aqui a construção de uma frase que é um período simples para uma frase que é um período composto, e nesse período composto, uma das orações é uma oração subordinada, substantiva especificamente, eu preciso de uma das conjunções que nós utilizamos para fazer a ligação da oração principal, que é aquela que pede uma função sintática, para a oração subordinada, que é aquela que exerce essa função sintática. No caso das orações subordinadas substantivas, nós sabemos que é a conjunção que ou a conjunção se. E no momento que você faz essa construção, pegando o exemplo aqui, olha, às vezes é necessário você fazer alguma alteração, por exemplo, na forma verbal. Nesse caso aqui, a flexionar propriamente o verbo, né? Porque normalmente ele vai estar em uma forma nominal, tá? Pode ser o gerúndio, o particípio ou o infinitivo. Ok? É porque todo mundo está lendo nessa série, Júlia. Assim você sabe que é ironia. Então vamos lá. Não sabe. A verdade é essa. Então vamos lá. A torcida tinha confiança na vitória do time. Então, perceba que ele está pedindo para você alterar essa parte aqui da oração e transformar esta parte aqui em uma oração. O que significa dizer que este trecho aqui é a sua oração principal. Se ela é a sua oração principal, você não a altera. Então, eu vou manter a torcida tinha confiança. Confiança. E aí, na vitória do time. Lembrando, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Se ela é completiva nominal, ela precisa de uma preposição, né? Então, nesse caso, pode ser qualquer preposição. Nesse caso aqui, vamos tentar com a preposição de, para ver se está certo. Então, a confiança tinha a torcida tinha confiança. Lembre aqui que esse termo regente, né, que é o nome da oração principal, que precisa de uma complementação, ele tem essas preposições que já estão atreladas a ele normalmente, tá? A regência dele tem algumas preposições que já normalmente o acompanham, né? Como a gente viu nos exercícios anteriores ali, no exercício anterior especificamente. Agora, olha só, depois da preposição, você vai precisar da conjunção. Vamos ver se com a conjunção que dá certo. Então, a torcida tinha confiança de que na vitória do time, o time venceria. Dava certo assim? Perceba que eu estou trazendo a mesma informação, concorda? Diz para todo mundo, claro, eu fiquei com vergonha agora também de saber. Fiquei com vontade agora de saber. Então, olha só, nessa construção, você tem aqui, olha, uma oração subordinada que tem uma preposição para poder se ligar a um termo específico da oração principal. Vamos lembrar lá do primeiro bimestre e nós estudamos nós estudamos uma oração subordinada substantiva que também era acompanhada de preposição, que era a oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, né? Só que lembre-se que para ser uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, ela necessariamente
a oração subordinada, vai se ligar por meio dessa preposição e, consequentemente, também por meio da conjunção, a um verbo. E o verbo da oração principal aqui, ó, embora ele seja um verbo transitivo, ele já tem o seu objeto. O objeto do verbo é o nosso termo regente, ou seja, o verbo tinha é um verbo transitivo direto, porque quem tinha alguma coisa. Nesse caso, ele tinha confiança, que é um nome, é um substantivo, e confiança exige uma complementação. Então, quando você sentar lá para resolver a prova, tente ver dessa forma. Olhe se de fato o termo ou os termos que estão lá estão completos, certo? Porque aí você vai conseguir perceber se de fato ali você tem a construção necessária, você tem a possibilidade real de fazer uma construção de oração subordinada, substantivo, completiva, nominal. Tá certo? E lembrar, primeiro, se ela é completiva nominal, ela precisa de uma preposição entre o termo regente e essa oração que vai ser o termo regido. Inclusive, eu acho até melhor, talvez para facilitar para vocês, que vocês, quando passarem a barrinha, passem aqui, antes da conjunção, como a gente aprendeu a fazer. Por quê? Porque a preposição está atrelada ao termo regente e não ao termo regido. Então, você passa a barrinha aqui no que seria, né, a separação da oração principal da subordinada antes da conjunção. No caso das completivas nominais, fica necessariamente entre a preposição e a conjunção, tá? Lembrando que isso aqui é só para a gente dividir a oração e do ponto de vista didático ficar mais fácil de perceber quais são as orações principais e a oração subordinada do período. Qual é a oração principal e qual é a oração subordinada do período, tá bom? Fofinhos, me dê um retorno aí, todo mundo, se deu para entender esse primeiro exemplo aí, para eu poder fazer o resto bem rapidinho. Beleza. 5 de 27 responderam. Mas tá. Então, olha só. Talvez, talvez é triste. Vamos lá. O resto só liga o celular, eu vou começar a fazer chamada. Deixa eu ver quem foi que não falou aqui, eu vou já dar um grito no microfone aí para acordar. Aí a mãe disse, meu filho não está assistindo aula não? Deixa eu ver quem não respondeu aqui. Andara? Tá aí, coração? Sim. Vamos lá, eu comecei a chamar pelo nome. Aí a mãe ouve, aí vai lá e bate na porta. Ei, meu filho, você não está assistindo aula não? Vamos nós. Eu sou mal. Eu gosto de ser assim. Então, vamos lá. Letra B. Todos foram favoráveis à continuação do técnico na equipe. Então, eu vou transformar isso daqui em oração subordinada, substantiva. Eu sei, coração. Eu sei que você está assistindo. Eu te usei como exemplo porque eu sabia que você estava assistindo. Mas vamos lá. Todos favoráveis à continuação do técnico na equipe. Então, nós vamos transformar isso aqui em oração completiva nominal. Então, vamos lembrar que a oração principal você não altera, né? Todos foram favoráveis. Quem é favorável a alguma coisa, né? Sim? Aí você vai colocar assim, a preposição já está lá, né? A crase, né? Aqui, o técnico continuasse. Tá certo? Não, tá errado. Preste atenção, porque esse A aqui, que era a sua crase, não vai mais existir porque ele está antes de uma conjunção. Não se usa crase antes de conjunção. Tá certo? Então, todos foram favoráveis a que o técnico continuasse. Então, essa preposição aqui fica em relação à conjunção aqui separada, né? Só para a gente lembrar que esse aqui é o termo regente, fica com a preposição para ele, e está aqui nossa oração subordinada, tá? Preste atenção aqui, fofinhos, que, ó, Vitória era substantivo, agora passou a ser verbo, tá? Eu saí de uma forma de substantivo desse termo, né? São termos cognatos, são termos que vêm de uma mesma raiz, e aqui eu vi para a forma verbal, para a forma flexionada do verbo, tá bom? Obrigado, Clarinha, por compartilhar com a gente. Ainda bem que o chat fica gravado, aí eu vou dar uma lida depois com calma. Então vamos nós. Meu Deus do céu. Vamos nós. Então, ó, letra B, de boa, tranquilo?
Posso continuar? Posso continuar? Tá, então vamos lá. Vou rapidão agora, tá? Tenho certeza de sua aptidão para a música. A preposição nossa já está aqui. Então, tenho certeza de que... Aí, no caso, sua aptidão para a música é no sentido de dizer que você tem essa aptidão, né? Então, que você tem aptidão para a música. Essa é uma construção que eu posso fazer, tá? Agora, você poderia dizer assim, olha, ao invés de dizer que você tem aptidão para a música, eu poderia dizer assim, ó, tenho certeza que você é apto para a música, né? Mas, de toda forma, eu ainda ia usar ali um outro verbo ali na construção. Tá bom? Fofinhos, até aqui de boa, né? Então, vamos nós. Letra D. Estavam com receio de sua partida. Oração principal. Estavam com receio de algo, né? Assim? De sua partida e você partisse. Tá certo? Espalhou-se a notícia de sua chegada. Espalhou-se a notícia. Oração principal. Notícia de algo. Espalhou-se a notícia de quê? De que você chegou. Tá certo? Rodolfo, em relação ao tempo verbal aqui de chegada, né? Como é que vai ficar? Que você chegaria, que você chegou, que você chega. Lembre que esse tempo verbal aqui, essa forma nominal aqui do verbo chegar, chegada, é o que nós chamamos de particípio passado. Então, necessariamente, você vai fazer a flexão aqui do verbo no pretérito. A gente não trabalhou verbos, mas vocês já viram isso aí nos anos anteriores, né? Aqui, especificamente, o pretérito perfeito do indicativo, ou seja, uma ação começada e finalizada lá no passado, que não se estende, não é comum, não se repete com frequência, foi finalizada, começou e terminou lá atrás, para corresponder a essa forma aqui de particípio do verbo. Tá certo? Mas, Rodolfo, se eu colocasse que você chegaria, tu ia considerar errado? Não ia considerar errado do ponto de vista da construção da oração completiva nominal, porque você teria feito, né? Que você chegou. Agora, do ponto de vista da concordância e da flexão verbal, estaria incorreto, né? Da concordância não, mas da flexão verbal estaria incorreto. Tá certo? Então, vamos nós. O juiz estava convicto da inocência da ré. Então, o juiz estava convicto, nesse caso aqui, nossa oração principal, de que a ré era inocente. Gente, sério, gente? Depois tu diz, fofinha. Que a ré era inocente. É que eu parei para ver o chat aqui agora, ô Jesus. Vamos nós. De que a ré era inocente, tá? Tá aqui a nossa oração subordinada, tá aqui o nosso verbo ser, né? Indicativo de estado, né? Até mesmo porque inocência tá nessa característica aqui de adjetivo, tá? É isso mesmo, Gabriel. Eu estou entendendo mais. Então tá aqui a sua oração subordinada, beleza? Deixa eu passar o traço aqui para vocês lembrarem, né? Ó. Que aqui você tem essas marcações para ajudar você na identificação. Vou dizer mais uma vez, né? A gente está já acabando a aula. Quando for fazer a análise das questões, faça do jeito que eu estou fazendo aqui, né? Das orações completivas nominais. Vai fazendo esse passo a passo, né? Você procura verbos, faz a divisão, identifica quem é a conjunção, para depois você poder classificar, tá bom? Vamos terminar essas duas aqui para eu poder encerrar a aula. Então, olha, tinha medo dos ataques dos inimigos. Tinha medo de quê? De que os inimigos atacassem. Tá bom? Vamos lá. Devemos ter consciência da preservação da natureza. Devemos ter
consciência de que... Aí, vamos lá. Da preservação da natureza, no sentido de que nós devemos preservar a natureza, né? Então, você pode colocar assim, de que devemos preservar a natureza, ou, como é que ainda cabia aqui? Devemos ter consciência da preservação da natureza. Nós poderíamos colocar assim também, ó. Eu colocaria assim também, que de que, né, no caso, de que a natureza deve ser preservada. Tá certo? Se você encontrar outra forma, não tem problema. Contanto que você perceba aqui que esse termo está completando a ideia de consciência, o propósito da questão foi atingido. Tá bom? Fofuras. Até aqui, show? Deu para compreender? Bom, porque, na verdade, a nossa prova não vai muito mais além disso aqui, não, tá? E a parte da interpretação de poemas, né, que a gente já trabalhou na semana passada também, também está muito tranquilo essas questões de interpretação, não tem nada demais. A propósito, amanhã eu quero marcar uma aula com vocês para redação, né, para produção do texto agora, porque a gente viu a parte teórica, a gente vai para a parte da produção e na sexta-feira fazer a revisão. Mas aí eu vou avisar lá no grupo para marcar com todo mundo. Ok? A regência é essa parte, Julinha. Tu pegou a primeira parte? Basicamente é só isso aqui, né? Claro que não são só esses exercícios, lógico, mas... Toda essa parte aqui, ó, do uso das preposições e o conhecimento dos verbos em si, né? Ou dos nomes em si que vão precisar desses termos, tá bom? Vocês têm aula de matemática amanhã, 8 horas, certo? 10 horas dá certo para a gente ter essa aula amanhã? Vocês acham que dá certo? Pronto. Eu vou lançar lá no grupo. Falando dessa questão do horário da aula. Aí vocês me dizem, se não der amanhã, a gente marca na quarta-feira, tá? Se não der na quarta, a gente marca na quinta, também não tem problema. Eu só queria ter uma outra aula antes da gente fazer a revisão, tá bom? Então, fofos, agradeço. Assim que a aula terminar de subir para o Google Drive, eu já subo ela para o YouTube, e aí vocês podem dar uma olhada aí depois nos exercícios, se for o caso, tá? Vou mandar no grupo lá a resolução das outras páginas, vou mandar agora, né, a correção dos exercícios lá da outra página, e aí vocês já podem ver como ficam as respostas, tá bom? Fofinhos, saudades, beijinhos, tchau, tchau.